O mercado de games no Brasil está em constante crescimento e já é considerado um dos maiores do mundo. O Brasil é o maior mercado de games da América Latina e está entre os 10 maiores do mundo também. E para falar sobre esse assunto, abordar o universo game, conversamos agora com Rodrigo Terra, presidente da Abra Games. Rodrigo, obrigada por falar com a gente aqui da Band News FM. Bem-vindo! Obrigado vocês pelo convite aqui para falar nessa semana tão especial para a gente de evento, games com Latam e etc. Bom, eu já começo te perguntando então como que a indústria brasileira de games de forma geral, tanto os desenvolvedores quanto os estúdios, vem se comportando nos últimos anos, como foi 2024 e qual que é a expectativa para 2025 e 2026? Bom, uma boa pergunta, Luana. A gente está num momento muito especial da indústria, né? Eu digo especial porque a gente tem desenvolvedores de games aqui no Brasil desde o final dos anos 80, né? Então a gente tem uma história aqui já de desenvolvimento que é muito próxima ali da mesma época que todos os outros mercados. A diferença é que os outros mercados foram quem inventaram o videogame, né? Então, Estados Unidos, Califórnia, Japão, etc. E a gente acabou tendo os primeiros desbravadores aqui. Então, a gente tem a nossa indústria, ela surge mesmo aí como indústria no meio da década de 2000 e ela começa um processo de amadurecimento a partir dos anos 2010. Então, olhando numa perspectiva da onde a gente está hoje, a gente teve diversas conquistas ao longo desse tempo, né? A gente tem o poder público começando a entender games, né, ali no começo da década de 2010. Então, a gente tem a Apex, por exemplo, né, começando a fazer um primeiro programa de exportação para os desenvolvedores brasileiros poderem acessar mercados internacionais. Isso a gente está falando aí do começo da década de 2010. A gente tem a própria Ministério da Cultura, Ancine, etc., fazendo primeiros movimentos. Então, isso do lado do público tiveram iniciativas, mas elas foram iniciativas muito espaçadas, né? E foram muito esparsas também. Né? O que a gente vê hoje, né, principalmente depois do ano passado, que teve a sanção presidencial da Lei 14.852, que é o marco legal dos jogos eletrônicos, né, a gente começa a entrar numa nova fase de entendimento do setor pelo olhar, né, do poder público. Então, a gente tem aí um grande incentivo, né, agora para a indústria, para ela se regularizar, se regulamentar, ser fácil de entender quem produz, quem compra, produz o quê, né? Produz jogo, produz hardware, produz que tipo de jogo, né? Hoje ainda assim é uma questão, né, para a gente, para a indústria. Então a 14.852, né, o marco legal dos games, veio para organizar, né? Ele não é uma grande solução de problemas, ele é uma abertura de caminhos para uma indústria que já está no seu processo aí avançado de amadurecimento também, né? Então a gente está com hoje 1.040, até mais de 1.100 empresas mapeadas. Esse número a gente sabe, a gente entende que é até maior ainda. E a gente tem um nível de faturamento hoje acima dos 2 bilhões de dólares anuais. Isso já mostra que é uma indústria que realmente está, né, em franco crescimento. E essa é uma indústria, em termos de talentos, né, em termos de mão de obra, em termos de talentos, em termos também de jogos lançados, ela cresce ano a ano, né? Então, a gente tem também um momento de mundo, né? Então, assim, eu não vou ficar entrando aqui em macroeconomia, etc., porque a gente acompanha todas as notícias aí pela Band News. Então, mas olhando, né, a macroeconomia do jeito que está, o Brasil ele tem uma certa posição estratégica interessante. Porque a gente vê, não uma questão sobre tarifas, mas é uma questão sobre o território. A gente tem hoje profissionais de altíssima qualidade, a gente sempre teve, mas agora a gente tem mais, né? Então a gente produz talentos com nível de criatividade que o mundo inteiro olha. Então, talentos na área de game design, na área de programação. O desenvolvedor brasileiro é um desenvolvedor que acaba sendo muito valorizado também aqui internamente e no mercado internacional. E a gente tem esse momento, né, que a gente começa a ganhar um pouco mais de escala, né, das pessoas querendo trabalhar com o setor de videogames, né, que a gente não tinha aí há 20 anos atrás, e a gente tem esse momento em que o game ele é tido como sendo realmente uma oportunidade de eu poder fazer o meu negócio ou de trabalhar no setor. Né? Isso também é uma realidade que vem dos últimos 10 anos, e de trabalhar numa empresa brasileira, né? Isso que eu quero dizer. A gente poder trabalhar num estúdio brasileiro, um estúdio que, né, que está crescendo, que tem uma questão de continuar a estabelecer sua base aqui no Brasil, se expandir, obviamente, internacionalmente, mas continuar por aqui. Então, a gente vê também profissionais que não estão mais indo embora só. E os profissionais que foram embora, alguns estão voltando,
né, para poder agora aproveitar esse novo momento. E esse momento é um momento de atratividade também. Então a gente está favorável, a gente tem uma a gente fica numa zona de tempo ali, né? De fuso horário, a gente fica numa zona de fuso horário que é interessante tanto para quem está nos Estados Unidos quanto quem está na Europa, né? Então a gente tem quem contrata, né, serviços ou quem também compra, né, projetos de jogos acaba olhando para o Brasil. Não quer dizer que o Brasil é o país mais barato, né, para se produzir. A gente tem um custo que é mais elevado que Índia, que China, né? Mas as outras vantagens compensam muito para que estúdios internacionais, grandes empresas, grandes publicadoras olhem para cá para começar a querer investir mais concretamente aqui no país. Então, a perspectiva para 25, 26, e olhando 27 também, é de continuar esse crescimento. Agora, com uma indução, né, do poder público também, incentivando, colocando como estratégia, né, a economia criativa, é muito importante porque games entra na economia criativa. Então, a gente tem a economia criativa entrando no radar, de fato, dos governos, né, seja federal, seja estadual, e aí, realmente governos municipais também estão entendendo o poder da economia criativa e dos games, né, como sendo um grande drive de inovação, uma atração de talentos jovens, né, uma renovação também na base de trabalho. E a gente tem esse momento em que a gente vai continuar em franco crescimento. Claro, a gente vai, obviamente, sofrer com questões de tecnologia, regulamentações, né, discussões sobre inteligência artificial, discussões sobre tributações, etc., vão afetar, obviamente, o país, não tem jeito, mas a gente vai acabar passando não tão. Não, a gente não vai ser extremamente impactado. A gente vai ser impactado, mas a gente também está conseguindo construir os nossos próprios caminhos. Então a gente vai realmente avançar em termos do jogo brasileiro cada vez mais reconhecido lá fora. Né? Então eu vejo, e eu brinco com a turma aqui da Bra Games, né? Eu tenho um estúdio, eu sou empresário também, né? Eu também tenho um estúdio, e a gente fala assim, em algum momento desses próximos anos vai sair um AAA, alguma coisa assim de um jogo que vai poder furar as barreiras. Mas a minha aposta principal não é no AAA, é no que a gente faz de melhor, que são jogos independentes, criativos, altamente inovadores, que é o que o público tanto internacional quanto nacional, começa a buscar. Então, assim, eu acho que o grande sucesso não vai vir de um grande jogo com orçamento acima de 200 milhões de dólares. Eu acho que o grande jogo brasileiro vai vir, né, ou mais jogos vão vir dentro daquilo que a gente faz de melhor, que trabalhar jogos mais criativos com orçamento menor também. Então, essa minha perspectiva é que nesses próximos anos eles vão ser essenciais para a gente poder solidificar essa estratégia. Que ótimo, Rodrigo. Que bom ouvir isso. Eu, enquanto uma pessoa que joga videogame desde a infância. E já puxando por esse gancho, eu tenho 30 anos. Quando eu comecei a jogar videogame, eu dividi o controle com os meus primos, né? Então, o perfil, majoritariamente naquele momento, era um perfil masculino, porque eu jogava, porque o meu pai jogava videogame. E hoje em dia a gente tem um outro tipo de perfil, né? A gente, na verdade, tem mais de um perfil dentro do universo game. Como que você destaca o perfil dos jogadores no Brasil hoje? A gente pode destacar também ali uma presença feminina maior. Aqui no Brasil a gente tem cerca de 51% do perfil sendo mulher. Como que você destaca o perfil dos gamers aqui no Brasil? É perfeito, assim, a gente tem um dos parâmetros da indústria é a pesquisa Game Brasil, né, que é uma das mais importantes aí que a gente tem para poder ter esse tipo de diagnóstico. O Brasil, as mulheres não são maioria esse ano, né, mas as mulheres estão sendo maioria há alguns anos, inclusive, né, tem crescido a quantidade de jogadoras aí nesse, né, no bololô geral dos gamers aqui no Brasil. A gente, esse perfil do jogador, ele foi se moldando. E você está corretíssima. Assim, a gente veio de um nicho altamente masculino, né, que fazia uma atração apenas para meninos ali, né, nos anos 80, nos anos 90, mesmo nos anos 2000. Mas a gente tem aqui no Brasil, principalmente, com a popularização do smartphone, com acesso à internet de muita gente pela primeira vez, e muito também acesso a games pela primeira vez através do smartphone, né? A gente começou a ver que o acesso facilitado começou a trazer esse interesse para toda
para toda a população. Então, não mais só aquele nichado, né? Aquela imagem do menino geek no quarto, né? Jogando de noite, escondido com os amigos e não tendo vida social, né? Que era aquela imagem dos anos 90, assim. Isso não existe, mano. Né? Hoje, a população jogadora é uma população heterogênea, com a sua maioria de mulheres, em que você tem todo tipo de jogadora e jogador possível em termos de gênero. Então, por exemplo, a gente tem uma preferência como população jogadora por celular, né? Então, a gente, de fato, joga muito no celular. Né? Essa é a característica principal hoje ainda da população jogadora brasileira. E a gente vê que as mulheres, por exemplo, não tem, existe um certo tipo de preferência de um gênero X, um gênero Y, mas que não está mais assim ancorado em estereótipos ou qualquer coisa nesse sentido. Assim, você vê as mulheres, enfim, times femininos jogando Fortnite, Counter-Strike, Call of Duty, fazendo, por exemplo, times altamente competitivos em esportes que são né, de alta complexidade e de extrema habilidade também. Então, aquela imagem, né, de que, pô, mas menino, né, a menina não sabe jogar, enfim, esse tipo de coisa, isso já faz muito tempo que não existe, né? E a gente tem esse perfil de que, claro, a gente tem também um perfil geracional aí, né? Então, a gente tem preferências por jogos que têm uma mecânica mais simples, em que você consegue jogar de novo no celular, mas você também tem jogadoras que gostam de competição. Então você pega, O enfim, mercado de aquelas que são. esportes está aí para nos falar isso, né? A quantidade de Exato. mulheres. Exato, exato. A gente tá, a quantidade de mulheres que está começando cada vez mais a entrar no esporte, e não só ir para ser streamer, fazer uma carreira ali na parte de produção de conteúdo, mas indo de fato para ser pro player, se preparando para ser pro player, etc. Então a gente vê que existem esses dois interesses. E a gente, Luana, a gente, né, estamos 40 anos, praticamente 50 anos de setor. A gente já tem pelo menos umas 3 gerações no planeta que tem game como sendo parte do seu repertório cultural, assim, da sua identidade, né? Assim, você, eu, a gente somos jogadores desde a infância. Então, assim, personagens, histórias, relacionamento com essa mídia interativa, etc., faz parte do nosso jeito de se relacionar com o mundo. Então, isso faz com que a gente tenha realmente uma, uma quantidade bem grande, bem interessante de pessoas que jogam em diferentes momentos do dia, que jogam em diferentes formatos. Não é mais só um jeito de jogar, um nicho, não é ali no console ou ali só no celular. A gente vê também que o game na população está passando por alguns momentos. Então você tem aquele momento que né, que o menino joga no celular, mas ele tem ali o seu computador, tem o seu notebook, ou tem ali alguma outra coisa, às vezes, né, tem um console também e aí vai jogar no console, e você vê que o jogo ele também vai sendo carregado ao longo da jornada, né? Fora os ambientes de socialização, né? Cada vez mais também com as crianças ou mesmo os adolescentes também usando os games sociais, os games que têm hubs sociais, né? Aquele que você consegue jogar com muita gente, também é o que a gente chama de pátio digital ou recreio digital, né? Em que você está com um ambiente de socialização que faz uma extensão da escola, que faz uma extensão da praça, que faz uma extensão da comunidade, né, uma extensão também do núcleo familiar, dos amigos, etc., dentro desse ambiente. Então, o game não é mais só o entretenimento, não é mais só a diversão, não é mais só o jogar junto, é também viver junto no ambiente digital, uma parte do seu dia também. Então, por isso que a gente tem esse aumento, né, cada vez mais do interesse sobre jogos, principalmente dos mais novos hoje, porque o jogo ele vai para além do entretenimento, ele vai para além da diversão. Não, com certeza. A pandemia, aliás, trouxe muito isso, né? Eu lembro de, na pandemia, me reunir muito com os meus amigos através dos jogos. Eu sou uma jogadora principalmente de console, ainda utilizo PlayStation, Uhum. Nintendo. Então, a gente se reunia muito ali nas chamadas pares ali da PlayStation para jogar videogame juntos, era uma forma da gente estar junto. Então, também tem essa interatividade. Aliás, muito importante falar sobre isso, Rodrigo, porque quando a gente pensa num perfil de pessoa gamer, a gente geralmente vê uma pessoa ali com um controle de videogame na mão. Mas, hoje em dia, isso mudou muito, né? A gente tem pessoas jogando no computador e também no celular. Quero, através disso, te fazer uma pergunta. O celular se tornou, hoje em dia, uma das principais plataformas para se jogar.
para jogar. Então, muita gente hoje em dia você vê ali dentro do transporte público jogando no vídeo, no celular. Como que a gente pode explicar o aumento do número de gamers no celular? Você acha que a indústria está se adaptando para trazer jogos, por exemplo? Eu jogo Dead by Daylight e tem uma versão Uhum. para celular. Os estúdios estão preparados para isso? A gente pode atribuir isso ao avanço da tecnologia? Como que a gente pode inserir o celular dentro do universo gamer? Como a gente explica ele? Tem alguns fatores, Luana. A gente tem primeiro um movimento do governo federal nos anos de 2010 em fazer a fabricação de smartphones aqui no Brasil. Então teve uma série de incentivos na Zona Franca de Manaus, em outras fábricas que, né, num programa de atração, né, para se fabricar esses equipamentos aqui no país, né? Então a gente tem, obviamente, um boom da tecnologia acontecendo na década de 2010, né? O celular não tinha uma penetração grande no Brasil, né? Antes de 2000, até o final dos anos 2000. E era caro pra caramba, né? Então você até tinha, né, os smartphones, não eram smartphones, mas eram celulares, né, com um poder um pouco maior de capacidade, mas eles não eram preparados para rodar jogo, para fazer, né, tarefas altamente complexas. Quando veio, né, os desenhos, né, dos primeiros smartphones, logo o governo brasileiro na época também se movimentou para criar uma zona uma forma de incentivar que esses telefones fossem fabricados aqui. Então a gente teve iPhone fabricado no Brasil, né? A gente, assim como a gente teve PlayStation fabricado aqui no Brasil, como a gente teve Xbox também fabricado aqui no Brasil, a gente teve por muito tempo e tem ainda a fabricação de smartphones aqui no país, né? A Samsung fabrica, né? A Sony chegou a fabricar por muito tempo também, né? Montar, né? Não, a gente tem alguns componentes, obviamente, que vão vindo da China, que a gente não fabrica aqui. Mas a montagem do telefone final e o preço final de venda acabava sendo muito mais atrativo. Então a gente criou uma cultura do smartphone aqui, através realmente dessa disseminação, né, e do preço de entrada muito mais baixo, né? Então a gente deu acesso, né, à população a essa tecnologia. E ela foi evoluindo, né? A gente digitalizou a população de uma forma mais rápida, ou parte, né, boa parte da população. A gente não pode nunca falar em totalidade Brasil, né? Porque Brasil é Brasil, né? Então a gente não consegue, né? Tem áreas do nosso país que a gente ainda não alcança nem internet de banda larga. Então, mas às vezes muito dessas áreas não tem internet de banda larga, mas eles têm smartphone e ficam offline, né? Não entram online porque, enfim, não chega a banda larga lá. Mas ele vai para, né? Tem algumas comunidades até, né? Que fazem a tal da migração, né? Que você está no interior do Amazonas, aí você vai para uma zona, né? Você vai para Manaus, por exemplo, baixa o que você precisa, depois você volta para onde você tem, porque não tem sinal, né? Mas você não deixa de consumir no smartphone. E isso vale para games também. E o celular, obviamente, é o segundo ponto, é a evolução tecnológica, né? O celular é um computador, né? Claro, você tem algumas limitações e restrições que quem joga em PC ou joga em console fala assim, bom, não consigo ter uma experiência aqui como o console me entrega hiperrealista e etc. É verdade. Você vai ter limitações e vai ter restrições também para né, a gente vai ter esse tipo de restrição ainda porque a tecnologia não está chegando, ela está chegando lá. Ainda não chegou lá, mas ela está chegando lá. Mas a gente tem outras soluções que acabam vindo no paralelo. Então você tem os streamings de games, por exemplo, né? Então os jogos que você consegue streamar pela nuvem, é um jogo AAA lá, com um gráfico ultra realista, mas eu não preciso fazer download dele. Eu posso ter ele, jogar ele de forma em tempo real, né? Como se eu estivesse assistindo um filme numa plataforma de streaming, né? E eu jogo esse jogo, né, que está sendo streamado pela nuvem. Então a Microsoft tem, a Sony tem, já a Nintendo tem várias tem já seu serviço em nuvem, né, que fazem testes e testes também. Então isso é uma forma também de você solucionar essa limitação tecnológica que o celular tem ainda, trazendo o streaming. E aí você independe da plataforma. Você pode jogar na geladeira, entendeu? Você vai estar jogando um jogo ali, enfim, né, que vai depender, vai demandar muito gráficos, etc. E a gente começou a aprender a jogar jogos mais simples também, né? Então o pessoal que está no transporte público diz, cara, eu tenho 10 minutos. Eu vou ler alguma coisinha, vou acessar aqui, ou eu vou jogar um jogo que tem uma mecânica simples, que tem uma mecânica talvez de repetição, para eu poder ali distrair minha cabeça enquanto eu estou esperando chegar no trabalho, etc. Então, esses jogos de mecânica simples também ficaram muito populares aqui no Brasil. Então, a gente joga muito, jogos de simulação. Muita gente no trem, no metrô, no ônibus, né, nas cidades aí do país, jogam, né, quase uma preferência nacional também, quase não digo a maior de todos, porque não é,
né? Mas, por exemplo, jogos de simulação, de você controlar o hospital, controlar a casa, controlar. Enfim, a gente tem uma coisa ali do role-playing, né? Daquela coisa de fazer um papel, né? E fazer também uma gestão acaba sendo muito popular também nos transportes públicos do país, né? E a gente vê esse tipo de jogo, como ele tem uma mecânica mais simples, ele tem uma demanda mais simples. Ele funciona muito melhor no smartphone, ele funciona muito melhor no celular, né? Então são os dois caminhos que eu vejo que está acontecendo. A evolução dos jogos que demandam menos processamento, mas acabam tendo que ser mais inovadores para poder, né, continuar atraindo os jogadores, e você também tem os serviços em que vão para além da limitação tecnológica que o celular tem. Claro. Aliás, queria voltar num tópico que você falou no começo da nossa conversa sobre o mercado brasileiro, sobre as indústrias aqui no Brasil, né? A gente tem alguns estúdios ganhando notoriedade e destaque fora do Brasil, mas ainda são poucos, né? A gente falando do Uhum. Brasil, estando nesse mercado há mais de 40 anos, ainda são poucos. Quais são os desafios dos estúdios brasileiros e dos desenvolvedores brasileiros de ganhar mais notoriedade e mais destaque? Você sabe que a pandemia, ela fez uma coisa para todo mundo, né? A pandemia, ela trouxe muita venda, assim, para todo mundo no mercado, assim. Só que ela trouxe um desafio muito grande, que foi jogos novos foram muito atrasados. Porque você teve muita venda daquilo que estava na prateleira. Tudo que estava em estoque, tudo que prateleira. E quando você teve a pandemia, impactou todo o mercado de trabalho e teve que se redesenhar as relações de trabalho e como fazer e etc. Você teve atrasos muito grandes também de jogos que estavam para ser lançados e foram lançados ali 2, 3 anos depois, né? 2 anos depois. É, Isso fez com que os estúdios brasileiros também monetizassem, também fizessem a, o seu grande salto ali também em termos de venda. Mesmo estúdio pequeno ou estúdio grande. Aquele estúdio muito pequeno, infelizmente, ele fechou, porque, enfim, não tinha venda, né? Estava começando a colocar no mercado. O estúdio médio, já com venda e etc., teve um aumento. O estúdio, vamos dizer, o grande, né? A gente não tem, a gente tem uma, duas grandes classificação de grande empresa, né, dentro do setor de games aqui no Brasil. O resto, o que a gente chama de empresa grande, na verdade, até se você for pegar parâmetros Sebrae e IBGE, são empresas médias, né, em termos de funcionários, em termos de faturamento. É, Essas empresas tiveram muito bons resultados, né? E agora a gente tem uma queda foi a reacomodação do mercado. Todo mundo começou a sair, todo mundo começou a, a, a fazer outras coisas com o seu tempo, né? Então a economia da atenção que a gente vive hoje, ela é isso, né? A partir do momento que eu tenho alguma outra coisa para entrar no meu mix ali do que eu vou fazer no meu dia, o game acaba perdendo espaço, né? Em alguns territórios, inclusive, que o jogar era a minha principal atividade, como o Reino Unido, agora o streaming ele tem um pouco de porcentagem a mais agora também, que as pessoas estão preferindo ver série em vez de jogar, né? Então também existe uma queda, por exemplo, no consumo de games no Reino Unido de uma certa forma. E isso impacta, é uma dinâmica de mercado que vai muito influenciar, que é muito influenciada pelo momento, pela situação macroeconômica, pela situação econômica do país, né? Então, assim, investir em jogos, etc., vai depender muito da situação, né? Se o país precisa, né? Se ele está prioritário em comprar comida, porque a rentabilidade do salário diminuiu, a prioridade não vai ser entretenimento e não vai ser jogar, né? Ela vai para outros setores econômicos, né? E aí a gente tem os estúdios brasileiros, é, alguns rompendo essa barreira, né, em relação a tamanho, em relação a não só tamanho, mas a criação de jogos que ficam notoriamente conhecidos. São poucos, porque a gente é uma indústria mais nova em relação a outros mercados, como indústria, não como território de se explorar e testar e criar, né? E os talentos que a gente teve no passado foram para fora. Eles foram trabalhar na Finlândia, foram trabalhar no Reino Unido, foram trabalhar na França, foram trabalhar nos Estados Unidos, foram trabalhar no Canadá, foram para fora, né? Então a gente não teve o estabelecimento de uma indústria inicial dessas pessoas criando seus estúdios aqui. Isso porque não existia indústria, existiam algumas iniciativas, né? Agora que a gente começa a ter uma indústria de fato em amadurecimento, que está produzindo, né, que tem volume de produção agora de jogos, então a gente vai ver, né, a partir de agora mais estúdios sendo conhecidos, né, enfim, sendo notórios aí no mercado internacional. A nossa grande questão
luta e vontade como dev brasileiro, né, como game dev brasileiro, é que a gente seja também jogado aqui no Brasil, né? Não no mercado internacional só, né? Apesar do mercado de games ser altamente internacionalizado, né? O Brasil é só mais um território em relação ao globo todo que você pode atingir, mesmo sendo três pessoas em casa, né, fazendo seu primeiro jogo. O mercado nacional é um mercado excelente, né? A gente gira em terceiro e quinto de consumidor de mobile só atrás de China, Japão, né? E hoje está crescendo cada vez mais. Em números, a gente tem a maior quantidade de jogadores das Américas, né? A América Latina superou a América do Norte em termos de jogadores também, já o ano passado. Então, é uma questão de tempo. A gente tem poucos estúdios, é verdade, mas eu vejo que é uma questão de tempo, dado o amadurecimento que a gente está vivendo agora no mercado e sendo, enfim, recente como é também, como indústria, né? Boa. E bom, para finalizar, não posso deixar de falar que entre os dias 1 e 4 de maio acontece no Distrito AMB, em São Paulo, a Gamescom Latam, que retorna para a segunda edição aqui em São Paulo. Já quero te perguntar quais são as expectativas para o evento desse ano e deixar o espaço aberto para você convidar o ouvinte da Band News FM para ir para a Gamescom. Esse ano o evento dobrou de tamanho, né? Ele já vem dobrando de tamanho nos últimos anos, e aí como o Gamescom Latam, né? Porque o Gamescom Latam é uma junção, né, da gênese do Big Festival, que enfim, tem mais de 13 anos, né? E ele também é evolução, aí tô brincando com Pokémons da vida, né? Então ele é uma evolução ali do nosso Pokémon Big Festival, e ele é virando esse grande evento chamado Gamescom Latam, que é uma junção de grandes, né? O grande evento da Gamescom na Europa, com o Grupo Omelete e com o Big Festival também. Então a gente vem, como a Bra Games, a gente vem acompanhando todos os anos. A gente apoia o evento desde do primeiro, né? Então a gente está junto mesmo, né, acompanhando toda a evolução desse grande evento até aqui. Então, para a gente, a expectativa, eu vejo agora, né? O evento já começou para a gente, né? Então a gente já está aqui fervorosa aqui, já trabalhando, durante o evento, e a gente vê que, por exemplo, muito mais estrangeiros aqui, né? Muito mais do que do ano passado. Então, o interesse de fato aumentou, inclusive, para poder conhecer o mercado brasileiro. Então, a gente vê que tem muito mais. Ano passado já teve um monte, mas agora, então, inclusive, é, não está dando mais conta em relação a quantos estrangeiros estão para cá. Então, para a cidade de São Paulo é muito bom, para o estado é muito bom, para o Brasil é muito bom, porque traz um outro olhar, né, de nosso país com um evento internacional do esporte, e a expectativa é que a gente supere. Ano passado, eu não vou arriscar aqui dar número, mas assim, ano passado foram quase 110 mil pessoas, né? Para ter um parâmetro, a Gamescom Alemanha, em Colônia, ela é o maior evento de games do mundo ali, ela dá 350 mil. A gente no primeiro ano já fez 110. Então, assim, Ó, eu expectativa, acho que então, aqui em cima. exato. Então a gente queria muito convidar aí o ouvinte da Band News para a gente para ir para o evento, conheça o evento. O evento ele é um evento, claro, que vai ter grandes nomes, grandes marcas. Vai estar Nintendo, vai estar Bethesda, vai estar, enfim, o CD Projekt, vai estar um monte de gente que você conhece. Mas o mais legal e interessante que você não vai ter em nenhum outro evento de games desse nível, nesse porte, nessa escala, é o estúdio brasileiro apresentando teu jogo, mostrando novidade. É um dos únicos lugares, um dos únicos momentos do ano que você vai conseguir ver isso em escala, do tamanho do IMB, com um monte de desenvolvedor brasileiro começando, veterano, mostrando seus jogos e aquilo que às vezes você não tem acesso, porque acaba não consumindo, acaba não vendo. De repente, lá na própria Gamescom você vai descobrir seu próximo jogo favorito e ele vai ser brasileiro. Foi por isso que eu queria convidar todas e todos aí a estar com a gente essa semana. E tem ingresso ainda? Por onde que o ouvinte da Band News FM consegue comprar ingresso? Tem ingresso, www.gamescomlatam.com.br ou latam.gamescom.com, tem dois caminhos, mas se você botar no Google Gamescom Latam, compra o seu ingresso, ainda tem ingresso. Só eu preciso até ver, porque eu acho que não sei se sábado esgotou, mas já tem, você pode comprar por dia, você pode comprar pacote de 4 dias. Então, ainda tem lá, eu correria, porque hoje o evento começa amanhã, de fato, para o público, hoje é só um esquenta, então corre que ainda dá tempo. Perfeito. Nós conversamos com o Rodrigo Terra, presidente da Abra Games. Rodrigo, obrigada por falar com a gente sobre esse mercado tão incrível aqui no Brasil. Espero conversar com você novamente em breve. Imagina, obrigado vocês.